Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Conexão HCI. Hoje, para conversar conosco, estamos recebendo o Dr. Gilney Peno, médico urologista, que está aqui para falar sobre o Novembro Azul, acompanha Novembro Azul. E vamos conversar então, doutor, o que é o movimento Novembro Azul e a que ele se destina? Bem, primeiro eu agradeço o convite, né? Mas falar sobre o Novembro Azul, assim, o Novembro Azul é destinado à educação do sexo masculino, né? A educar os homens para as patologias que podem acometê-lo. O mês de novembro foi escolhido porque foi um mês que tem o Dia Mundial da Saúde do Homem e esse é um movimento que começou há muitos anos fora, né, na Europa, e que se estendeu e se difundiu pelo mundo inteiro, né, e hoje já tem aí no Brasil e ocorre já há alguns anos. Certo. Quais os primeiros sinais, como que o homem identifica que ele tem um câncer de próstata? Bem, assim, ó, o primeiro sinal do câncer de próstata é não ter sinal, né? Então, assim, ó, a doença prostática é difícil de você induzir o homem procurar um médico porque justamente ele é totalmente assintomático. Quando ele te gerar algum tipo de sintoma, tá, o mínimo que for, é porque a doença já está num quadro um pouquinho mais avançado, né? O que é importante assim é diferenciar o câncer ou a doença benigna da próstata. Ambos dão o mesmo tipo de sintoma, né? O importante é tu conseguir diferenciar se a pessoa tem uma doença benigna ou maligna, né? Que é o câncer. Quando tu tem uma doença benigna, ela se relaciona ao fluxo urinário, porque a próstata é um órgão que se localiza no trajeto de saída da urina. Então ela está localizada entre a bexiga e o pênis. Quando a próstata cresce, ela obstrui, ela entope o cano. E aí o paciente tem, o homem no caso, tem um sintoma obstrutivo. Ele começa a ter jato da urina fraco, ele começa a ter que levantar várias vezes para urinar, a urina começa a trancar, ou o jato, em vez de ser um só, vira um chuveirinho, ou fica bífido, né? São sintomas obstrutivos. E existem os sintomas irritativos, que daí eles estão relacionados a processos inflamatórios ou infecciosos, né? Quando você tem uma próstata inflamada, ela vai doer, ela vai arder, então tu vai ter ardência para urinar, ela vai descamar, vai ter sangramentos, então vai ter hematúria, vai ter sangue na urina, né? Então tu tem sintomas irritativos e obstrutivos, né? Isso é um sintoma desencadeado por qualquer doença que acomete a próstata, indiferente de ser benigna ou maligna, né? E no caso de não apresentar sintomas, qual que é a orientação que é dada aos homens de quando procurar um médico urologista? Bem, assim, ó, a opção de fazer rastreamento é uma escolha feita pelo homem, pela sua família, na verdade é uma escolha pessoal de cada um, né? O rastreamento hoje não é indicado pelas sociedades, Sociedade Brasileira de Urologia, né? É uma opção. O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, que é o órgão de referência, né, para a maioria das sociedades, também não indica fazer rastreamento. Então, existem sugestões que as pessoas podem ou não acolher, né? Então, assim, homens negros ou com história familiar de doença, né? Quando a gente fala em história familiar, a gente fala no seu círculo mais próximo de familiares, em que se inclui pai, mãe, né, irmãos e avós. Esse é o círculo próximo familiar que tu busca ver se tem história familiar ou não. Então você junta história familiar ou os negros principalmente, que tem uma doença mais agressiva. Esses dois grupos de pacientes devem começar a fazer a prevenção a partir dos 45 anos, tá? E quem não tem história familiar ou não é negro, né, pode começar a fazer a partir dos 50 anos, por opção, por escolha, né? Certo. E quais são os exames necessários para fazer um diagnóstico do câncer de próstata? Bem, assim, quando a gente faz essa triagem, né, a triagem pode ser feita por qualquer médico. Pode ser o clínico geral, pode ser o médico da família, né, pode ser o geriatra, pode ser qualquer
qualquer especialidade pode fazer. Então, assim, a primeira coisa é fazer uma triagem adequada, fazer esse levantamento da história do paciente, né, que a gente acabou de falar aí, saber se tem história familiar de doença, se tem histórico de doença, não só nos homens, né, mas quando a gente fala história familiar, tu tem que lembrar das mulheres também, né, todos os cânceres, porque o câncer tem um tipo histológico, né, o de próstata, o principal é o adenocarcinoma. As mulheres também têm adenocarcinoma, só que não tem próstata, pode ser de mama, pode ser de ovário, né? Pode ter adenocarcinoma de trato digestivo, né? De estômago. Então, se tu tiver essa história familiar, isso tu tem que levantar na primeira consulta. Baseado na história clínica do teu paciente, tu vai fazer exames laboratoriais e de imagem, né? No meu consultório, a gente faz uma triagem baseado num exame que se chama PSA, antígeno prostático específico. Esse exame se altera quando o paciente tem doenças malignas ou benignas. Então a gente tem que ter o conhecimento para saber diferenciar. Baseado nisso, e baseado num exame de imagem, que pode ser uma ultrassonografia, pode ser uma ressonância magnética, que hoje a gente tem uma ressonância junto ao hospital, né, Hospital de Clínicas, aí uma ressonância que a gente chama de ressonância 3 Tesla, que é uma ressonância específica e que nos traz resultados mais fidedignos para a doença prostática. Tanto que a gente, desde que se instalou esse tipo de máquina dentro do hospital, eu só aceito exames desta máquina ou de uma similar que tenha na região, né? Tá? Então, assim, daí você parte para o exame de imagem para fazer diagnóstico. O exame de imagem vai nos dar uma ideia de como é o tecido prostático, se ele pode ser maligno ou benigno. Se houver suspeita de malignidade no exame de imagem, no exame de sangue, que é o PSA, aí você indica uma biópsia. Aí você faz uma biópsia e aí tu confirma ou não o diagnóstico da doença, né? Basicamente é isso. Certo. O senhor tinha falado ali dos fatores de risco, né? Quais são os grupos que são mais afetados por essa doença. Como que esses grupos podem prevenir o câncer? Existe uma forma de prevenir o câncer de próstata? Poxa, isso é uma discussão muito grande, sabe? Que já existiu várias formas. O pessoal falava que não podia comer proteína animal, tinha os cuidados, as coisas que vão e vêm. Hoje a gente sabe que a prevenção do câncer de próstata se baseia em duas situações. Uma essa é uma brincadeira, até tem um slide que mostra assim, mostra homens pelados no sol, tá? Que resume o que tu precisa, tá? Então, o homem nu, né, te reverte a sexualidade, né? Então, assim, e o sol. Então, assim, a gente precisa de atividade sexual. Existem vários tipos de câncer de próstata? Existem vários, mas o principal deles é o adenocarcinoma. Ele perfaz mais de 90%, né, dos cânceres da próstata são os adenocarcinomas. Mas o adenocarcinoma, ele pode variar de um adenocarcinoma que tem baixa agressividade e um que tem alta agressividade. Essa variação é tão grande que, assim, um de baixa agressividade, que a gente só faz vigilância, só acompanha o paciente, pode levar 30 anos para dar problema. E um de alta agressividade, tu pode fazer quase todos os tratamentos possíveis, mas em 2 anos tu vai ter problemas graves com esse paciente, e a maioria dos pacientes, inclusive, tu não consegue resolver o problema, né? A nossa sorte, a sorte do homem é que o grupo que tem esse câncer grave é um grupo muito, muito, muito pequeno e muito restrito. Mas ele chega a que ponto, assim, a causar outras doenças ou Não, o câncer de próstata, né, a progressão final dele é o óbito, né? Então, os cânceres de alta agressividade, eles vão até a frente, vão até o fim mesmo, assim, né? Então, e a agressividade dele é que vai nos dar o tipo de tratamento adequado, né? Que a gente tem a cirurgia. Se costuma dizer que pacientes que têm um câncer de risco intermediário, que tem pouca agressividade, mas que são agressivos, que tu precisa tratar, você faz uma monoterapia. Tu pode tratar eles só com cirurgia, tu pode tratar eles só com radioterapia, tu pode tratar eles só com bloqueio hormonal, né? E aqueles que são altamente agressivos,
Tu não consegue fazer um tratamento único exclusivo. Se costuma dizer que tu tem que fazer um tratamento trimodal, ou seja, tu tem que fazer a cirurgia, tu tem que fazer a radioterapia e tu ainda tem que fazer bloqueio hormonal nesse paciente. Por quê? Por causa da agressividade dele, né? Certo. E quais os recursos disponíveis aqui no nosso hospital para tratamento dessa doença? E também qual é a incidência aqui na nossa região? É curta, tá? Tá Essa bom. resposta sim é. Nós temos todos os recursos hoje. O que a nossa região não tem, que agora a gente tem em Santo Ângelo, é o acesso à cirurgia robótica, né? Que é algo que vai vir e vai começar a tomar conta, né? Não tem toda essa vantagem que a propaganda é feita, como a propaganda é feita, tá? Mas assim, é que nem máquina fotográfica e celular, tá? A cirurgia aberta com o tempo vai desaparecer e a cirurgia robótica vai se instalar, né? E não vai ter volta. Então, assim, a única coisa que a gente não tem dentro do nosso hospital aqui é o robô. Ainda não tem, né? Porque isso já tem projetos para tentar se trazer para cá. Tu me perguntou quanto às nossas incidências. A incidência é mais ou menos parecida, tá? O sul e sudeste do Brasil tem uma incidência de em torno de 78 a 80 homens a cada 100 mil habitantes, ano, com que descobrem a doença. O norte do Brasil é menos. No norte do Brasil isso é em torno de 30 homens a cada 100 mil habitantes. Mas aí tem vários viés de pesquisa, né? Quem é rastreado, quem não é rastreado. O sul do Brasil é uma população que é mais consciente, é mais preocupada. Então, mas a média é em torno disso, tá? 70, 80 pacientes a cada 100 mil. Os resultados, assim, se o paciente chegar num estágio inicial de doença, a nosso percentual de cura, e não é só nosso, é de todos os grupos e serviços de urologia, chega a 98% de cura. É por isso que a importância de Por procurar. isso que é importante. E outra, não é nem pelo cura, mas é pela agressividade do tratamento. Quem tem um familiar com doença oncológica, com câncer, indiferente de onde é o câncer, sabe o sofrimento, a luta que esse paciente tem para ele conseguir melhorar. Se tu chega numa fase inicial, tu vai fazer os exames, vai lá, vai fazer a cirurgia e depois tu só vai acompanhar por 5 anos e depois tu resolveu e segue a vida. Então, assim, o índice de cura é muito alto, né? Muito, muito alto mesmo. Agora, quem chega atrasado, que chega só quando a doença já está gerando sintomas, o que acontece? O paciente não vai ser só uma cirurgia que ele vai fazer. Ele vai ter que usar drogas, vai ter que fazer quimioterapia, vai ter que fazer radioterapia. E qualquer procedimento tem seus efeitos colaterais, né? E esses efeitos colaterais vão se refletir não só no paciente, mas em toda a família. Porque todo mundo vive a doença. Com né? certeza. Ele é o câncer mais comum entre os homens. Ele é o câncer mais comum entre os homens e é a segunda causa de morte entre os homens. Só perde para o câncer de pulmão. Certo. O câncer de pulmão mata mais homens do que o câncer de próstata. E assim, falando no geral agora, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para os homens falando da importância não só quanto ao cuidado, quanto ao câncer de próstata, né? Quanto à prevenção, o cuidado, a atenção a isso, mas em geral a saúde, né? Porque o homem ele tem essa dificuldade de procurar um médico, diferente da mulher, né? Às vezes precisa de um incentivo para ir atrás sentiu alguma coisa, demora para ir atrás de recursos. Então eu queria que deixasse uma mensagem para essa pessoa, para esses homens que estão em casa nos assistindo. Bem, eu acho assim, os homens, experiência de consultório. A maioria dos homens são levados ao consultório pelas mulheres, pelas filhas, pelos irmãos. Dificilmente o homem que vai marcar sua consulta. Eu acho que é uma questão, assim, é um hábito, né? É cultural isso. Mas assim, o homem tem que lembrar que se ele não tem saúde, tá? Ele não tem como cuidar da saúde dos seus. Então, por isso que eu acho que é o principal gatilho para te procurar e tratar. Então, assim, falando na saúde geral, dormir bem, se alimentar adequadamente, tá? Ter uma atividade física, ter lazer, ter um trabalho adequado.
Se tu tiver um hábito de vida bom, tu já está fazendo uma prevenção quase perfeita da tua saúde. Agora sim, se tu tem esses fatores que a gente comentou aqui, né? Se você tem, por exemplo, se você é afrodescendente, negro, ou se você tem na sua família, falando família, pai, mãe, irmãos e avós, alguém com doença, com câncer, então você tem que começar a fazer prevenção. Tu tem que buscar o tratamento, a investigação, seja lá com o colega que for, mas se quiser procurar o urologista, seria a pessoa adequada, pensando em doença prostática, né? Você tem que procurar para fazer exames periódicos e você tem que lembrar que a grande maioria de quem procura para fazer a prevenção não tem a doença. E tem que esquecer esse tabu em que tu diz, tu encontrou, vai mexer e aí o negócio vai crescer. Não, isso não existe. O câncer de próstata, ele começa de um jeito e ele termina desse jeito. Então, ou ele é uma doença agressiva ou não é. Então, se você descobre uma doença que é agressiva e tu chega cedo, tu consegue curar. Se tu encontra um paciente com uma doença já sintomática, tá? Aí você não consegue curar mais esse paciente, provavelmente. E lembrar que câncer de próstata, o principal sintoma é não ter sintomas. Por isso que tem que fazer prevenção e o Novembro Azul está aí para isso, né? Perfeito, doutor. Muito obrigado pela sua presença, pelas suas informações e obrigado a você que nos acompanhou até agora.